interessante que muitas pessoas têm me perguntado sobre essa questão do terrorismo ser exclusivamente muçulmano. Há pouco tempo, uma jornalista americana foi extremamente criticada por ter dito que a frase muito infeliz que não todo muçulmano é terrorista, mas todo terrorista seria um muçulmano. Isso mostra não apenas um alimento ao ódio que a gente está vivendo hoje em todo o planeta, mas um desconhecimento profundo da história. O IRA, Irish Republican Army, que lutou durante muitos anos com métodos terroristas, e isso reconhecido até mesmo por eles e pelo mundo todo, para que a Irlanda se separasse do Reino Unido, a Irlanda católica versus o Reino Unido protestante. E ainda que essa causa, na minha opinião, possa ser uma causa efetivamente humana, e eles tinham muitas razões para querer essa separação da Inglaterra, porque o Reino Unido realmente cometeu atos de profunda crueldade na Irlanda, os métodos usados por eles eram métodos terroristas. O IRA é um grupo terrorista e é um grupo terrorista católico. Por que a gente simplesmente apaga esses fatos da história, não mais fala sobre eles, não usa essa expressão para se referir ao IRA? Hoje alguns jornalistas falam grupo extremista, grupos de homens solitários, lobos solitários. Não, eram homens terroristas católicos, e a gente tem que dar o nome das coisas, o nome, o real, o que elas representam na realidade. Por exemplo, eu fui dar uma palestra outro dia no Rio Grande do Sul. Agradeço muito às pessoas de Porto Alegre pelo carinho com que me receberam e também pela homenagem que eu recebi o ano passado também no sul do Brasil, só que dessa vez em Curitiba. E conversando sobre isso, me perguntaram sobre o assassinato de Isaac Rabin. Isaac Rabin foi um primeiro-ministro israelense morto em 1995, sendo que em 1994 ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz juntamente com Yasser Arafat. Um israelense e um palestino receberam o Prêmio Nobel da Paz juntos, depois dos acordos de Oslo na Noruega, e que acabaram não se concretizando. Mas Rabin fez muitas coisas positivas, deu alguns passos muito positivos em direção à paz, que ainda não se concretizou. Você sabe quem matou Isaac Rabin? Um terrorista muçulmano? Não, um terrorista judeu, chamado Yigal Amir, que em 1995, por ódio ao Isaac Rabin e aos passos que Rabin vinha tomando em direção à paz, o matou, porque não aceitou os acordos de paz de Oslo, não aceitou que os palestinos tivessem mais dignidade, mais direitos e fossem tratados com um pouco mais de humanidade dentro de Israel, que era a proposta de Isaac Rabin. Você sabe quem matou Gandhi, Mahatma Gandhi, que é uma das pessoas que eu mais admiro hoje na história mundial? Gandhi, chamado de a grande alma, Mahatma em sânscrito, era um homem que lutou muito pela independência da Índia em relação ao domínio britânico. A Inglaterra dominou a Índia durante muitas e muitas décadas de uma maneira extremamente cruel, e Gandhi lutou contra isso usando uma forma chamada resistência não violenta, usando greves de fome, falando em público sobre o que a Inglaterra vinha fazendo e como era importante para a Índia obter a sua independência. Mas Gandhi não era passivo, ele era pacífico, porque ele também falou muito e com uma certa bravura sobre os erros cometidos também pelos indianos em relação aos muçulmanos. E você sabe quem assassinou Gandhi em 1948? Foi um muçulmano? Se você pesquisar um pouquinho sobre isso, você vai descobrir que quem assassinou Gandhi não foi um muçulmano, foi um indiano chamado Nathuram Godse, que em 1948, em praça pública, enquanto Gandhi fazia um discurso pela paz entre indianos, hindus e muçulmanos, assassinou Gandhi com vários tiros a queima-roupa. Então, esses episódios vão ficando na nossa mente, sim, o assassinato de Gandhi, o assassinato de Isaac Rabin, mas não quem os matou. Na nossa mente vai sendo gradativamente apagado pela mídia ou pelos livros de história que quem matou Isaac Rabin, na verdade foi um judeu. Quem matou Gandhi
foi um hindu e não um muçulmano. Cada vez que um muçulmano comete um atentado, esse atentado volta infinitamente para a mídia. E cada vez que ele volta, é repetido: terrorista muçulmano cometeu um atentado, terrorista muçulmano cometeu um atentado. Isso é repetido milhares de vezes nas nossas TVs, nos nossos jornais. Quando um terrorista judeu, que existem centenas hoje em Israel, comete um atentado na Palestina, e basta você entra numa pesquisa no Google e coloca High Price ou Price Tag. É o nome de um novo grupo terrorista judeu que tem matado palestinos. Isso pode ser traduzido como alto preço. É um grupo que se intitula judeu extremista e eles acham que os poucos direitos concedidos aos palestinos já são muitos. E eles vêm matando palestinos, crianças e jovens em Israel. Um dos últimos crimes cometidos por ele, que me chocou muito, porque eu estava em Israel naquele momento, porque eu fui à casa do bebê palestino assassinado pelos judeus, foi o assassinato de Ali Dawabsha, que era um bebê de 8 meses, que foi queimado vivo por terroristas judeus do Price Tag. 8 meses. Esses terroristas judeus, quando esse crime é cometido, por mais que se diga, a mídia fala uma vez, um bebê palestino foi queimado por judeus ortodoxos, o que seja, em Israel, e isso está sendo condenado no mundo inteiro. Essa notícia não volta milhares de vezes para a mídia, ela vai sendo apagada. Até que um momento você vai descobrir que fica apenas o bebê assassinado, Ali Dawabsha, assassinado em Israel. Mas o fato de que quem cometeu esse assassinato foi um judeu é simplesmente esquecido, apagado. E assim é alimentado todos os dias o ódio contra um único povo, contra um único grupo religioso, o grupo religioso muçulmano. O ódio é uma construção mental que é alimentada todos os dias nas nossas mentes. É uma construção em que cada tijolo do ódio é colocado todos os dias, ou nos livros de história, nos filmes, na mídia, para que a gente odeie cada vez mais os muçulmanos. Não seja refém disso, não seja refém do ódio,